Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Fernanda Bastos e estamos trabalhando o curso Detox Digital. E nessa videoaula eu vou trazer para vocês alguns dados muito interessantes sobre o uso das tecnologias no Brasil. Será que cada vez mais a gente utiliza tecnologias? Será que isso tem diminuído? Então é importante trabalhar alguns dados estatísticos para que a gente entenda como as tecnologias elas estão muito presentes na nossa vida. Bom, e para começar, eu trouxe para vocês os dados mais atualizados de 2019, feitos por duas empresas muito importantes e de grande credibilidade, que é a We Are Social e a Hootsuite, em que eles conseguiram mapear o aumento tecnológico, ou seja, o aumento do uso das tecnologias aqui no Brasil. Então acompanhem comigo ponto a ponto para a gente entender como que tem crescido esse uso das tecnologias e, portanto, precisamos ficar atentos, ao uso excessivo desses dispositivos eletrônicos, e de como as pessoas elas estão se relacionando com essas várias tecnologias que estão ao nosso alcance. O primeiro ponto, se vocês perceberem, só em 2019 o número de brasileiros com acesso à internet cresceu em 10 milhões. Então vejam que para um ano é um número bem significativo. E de uma forma geral, atualmente 140 milhões de brasileiros utilizam e têm acesso às diversas mídias sociais. Bom, outros dados para vocês: os brasileiros passam mais de 9 horas conectados à internet, seja em seu ambiente de trabalho ou seu ambiente privado, na sua casa, e dessas 9 horas, aproximadamente 4 horas, ou mais que 4 horas, são utilizadas a partir de um dispositivo móvel, principalmente aí os smartphones, mas também tablets, que as pessoas cada vez mais estão usando. Bom, e também de todos os brasileiros, 66%, ou seja, vejam que mais da metade dos brasileiros utilizam a internet móvel e passam mais de 3 horas conectadas às redes sociais. Essas informações elas estão todas disponíveis num site que compilou todos esses dados, que é a PagBrasil, então vocês podem acompanhar. Mas o que eu quero falar sobre isso vamos nos atentar que cada vez mais as pessoas elas têm usado essas tecnologias e esses números tendem a crescer. Se você, por exemplo, não está assistindo essa videoaula em 2020, está assistindo em 2021, 2022 e pegarem os últimos dados, seja do ano passado, vocês vão perceber que esses números eles mudam e eles crescem, Ou seja, cada vez mais há um aumento do uso das tecnologias e principalmente das tecnologias digitais no Brasil. E esses dados são importantes para que a gente entenda a urgência de se pensar como estamos nos relacionando com essas tecnologias. Todos esses dados, eles fazem com que o Brasil seja hoje em dia o terceiro país que mais utiliza internet no mundo. Nós só perdemos para a Tailândia e para as Filipinas. Então, por exemplo, será que a gente tem uma postura correta quando a gente está ali olhando o celular? Se eu passo a minha vida inteira, 50 anos, com uma postura errada, às vezes muito curvado na hora que eu estou olhando as mensagens, será que isso pode acarretar problemas para a minha saúde? Será que pode acarretar algum problema emocional? Então vejam que são perguntas, questionamentos que eu vou trazendo para que a gente pense sempre a nossa relação com as tecnologias. Lembrem-se, tem que ser sempre uma relação saudável, uma relação comedida, e nunca em excesso. Bom, ocupamos também hoje em dia o segundo lugar que mais gasta hora nas redes sociais, Seja no Instagram, seja no Facebook, no LinkedIn. Então, como eu falei para vocês, somos uma sociedade extremamente
conectada, uma sociedade em rede que utiliza muito desses dispositivos eletrônicos. Então, cada vez mais utilizamos as novas mídias, né, chamadas mídias sociais, para lazer, para estudo, para trabalho, né? E aí vocês me perguntam, Fernanda, o que significa uma nova mídia, né, que você acabou de falar, em comparação com uma velha mídia? Bom, hoje em dia, com esse aumento das tecnologias na nossa rotina, no nosso dia a dia, cada vez mais estamos imersos nas chamadas novas mídias, que é como, por exemplo, o YouTube, né? Ou como você acessa vários aplicativos ali através do seu smartphone. E as velhas mídias, elas entram em comparação, né? E são, por exemplo, o jornal impresso, né? Algo que cada vez mais a sociedade ela utiliza menos e ela consome menos, né? Então, hoje em dia, a sociedade ela tem migrado para o uso dessas novas tecnologias digitais, né, chamadas novas mídias. Sejam as plataformas de streaming, né, como o YouTube, como o Netflix, e cada vez menos, né, ler os jornais impressos, né, ou algo que é impresso. Então, também são dois conceitos muito importantes e que a gente precisa se atentar. E também tem uma pesquisa que saiu no IBGE que mostra quais são os dispositivos eletrônicos que a gente mais utiliza hoje em dia. E aí, se vocês perceberem, o que ganha é o smartphone, né? O nosso telefone móvel celular. E a tendência é que o aumento de sua utilização, né, ele cresça, né? Então, se vocês perceberem, a gente sai de um ponto que é 97,2 e percebe esse aumento para 98,7 de utilização, né, dos smartphones. E em seguida a gente tem os microcomputadores, mas eles estão deixando de ser usados, né? Esses números eles estão caindo. Então, por exemplo, se a gente utilizava 57,8, né, esses microcomputadores, né, aquele computador que fica lá em algum ambiente da sua casa, hoje em dia a gente utiliza 52,3% a menos, né? Estamos aqui falando em porcentagem. Então, se vocês perceberem, existe uma tendência de um uso maior de celular ou dos dispositivos móveis, né? E não tanto de um microcomputador, né, que a gente senta e vai lá utilizar. Então, é interessante perceber esses dados. Em seguida vem a televisão, né? Mas se vocês perceberem, tem uma tendência de crescimento no uso da televisão, porque hoje em dia a gente utiliza para ver filmes, né? Então você liga, por exemplo, a Netflix no seu celular e espelha na televisão. Então, por isso, justifica esse aumento. E, por fim, os tablets, né? Então é interessante para a gente ver quais são os dispositivos que a gente mais utiliza no nosso dia a dia e se eles têm um aumento do uso ou uma diminuição. Ok? Então, bom, essa videoaula, ela foi importante para trazer alguns dados para vocês sobre esse aumento das tecnologias digitais no nosso dia a dia e como cada vez mais estamos conectados, sejam nas mídias sociais, sejam nos vários aplicativos aí que a gente tem ao nosso alcance no celular. E na próxima aula nós vamos trabalhar a nomofobia, esse conceito muito importante. Muito obrigada e até a próxima videoaula.